Boa noite. Chegamos agora ao nosso último encontro do Grecos no Mundo 2025. Foi um ciclo meio interrompido por questões de saúde, mas funcionou. Fizemos 4 ótimos encontros, né? Lembrando que a gente fez a partir de uma curadoria dos livros mais vendidos em 2024. E aí eu, a partir disso, escolhi 4 livros que tenham sido objeto, né, de um consumo maior e de um tipo de discussão maior, tá? Então, falamos sobre a questão da dopamina, falamos sobre a questão da vida em redes, né, os fluxos, os nexos, falamos um pouco da questão do feminismo, do lugar da mulher, até podemos continuar um pouco hoje, e a partir agora do Krenak vamos falar da crise do antropoceno, né? Então, o livro de hoje é O Futuro Ancestral, do Ailton Krenak, né? Eu fiquei muito feliz de encerrar nosso ciclo com esse livro e feliz de ver que um livro, né, que tem essa pegada, esse tipo de discussão, está entre os mais vendidos, né, aqui no país. Então, isso é um fator de muita alegria, eu acho, né? Krenak é uma liderança indígena no Brasil, né, de longa data, né? Ele tem uma forte atuação no movimento de resistência indígena e movimento ambientalista, né? Ele participou de várias iniciativas. É jornalista, é filósofo, escritor, poeta. Foi eleito em 2023 para a Academia Brasileira de Letras, já tinha sido eleito antes para a Academia de Minas, né? De Letras de Minas Gerais. E nas duas, né, foi a primeira pessoa de origem indígena eleita. Em 2016, ele recebeu o título de professor honoris causa na Universidade de Juiz de Fora. Então, ele é hoje, né, um cara muito reconhecido como um dos mais originais pensadores, né, contemporâneos aqui do Brasil. Ele nasceu 29 de setembro de 53, então ele é 29 de setembro, estamos no Reino de Libra, se eu não me engano, ou estamos no Reino de Virgem, de Libra. Libra. Ele está atualmente com 71 anos, né? Ele é da região de Itabirinha, em Minas Gerais, lugar muito atravessado pelo Rio Doce, né? Que os Krenak chamam de Uatu. E o Rio é uma presença forte, né, na sua trajetória e na sua visão de mundo, assim como os dos Krenak. Eu vou falar um pouco mais sobre isso, a gente vai conversar hoje, né? Futuro Ancestral é o livro mais recente de uma sequência que começou em 2021, não é nem o mais recente, mas dessa sequência com o lançamento do Ideias para Adiar o Fim do Mundo, em 2021, que alcançou um enorme sucesso de venda, né, e reverberou muito para o público em geral, inclusive dentro da academia. De certa maneira, foi a publicação que colocou o Krenak como escritor, né, mais ou menos numa crista aí da onda. E em 2020 ele lançou Amanhã Não Está à Venda e A Vida Não é Útil. Em 2022, Futuro Ancestral. Então, quer dizer, se ainda está nos livros mais vendidos em 2024, é um ótimo sinal, tá? Nesses trabalhos, Krenak apresentou muitas das suas ideias que já tinham aparecido em diversas entrevistas, né? Ele é um sujeito obviamente, inclusive respeitando a questão da oralidade, que é a marca forte dos povos originários, né? Ele concede muita entrevista, faz muita palestra, muita fala. E essas ideias já vinham percorrendo essas falas dele em inúmeros trabalhos. E aí, com os livros, de certa maneira, ele consolida essas ideias originais e críticas, né? E isso acaba consagrando esse lugar de escritor dele, né? Tanto que a Academia Brasileira de Letras é um pouco resultado disso, né? Seus pensamentos que já estavam, né, como eu te falei, nessas entrevistas, né, nesses outros formatos, com os livros acaba tendo uma sistematização maior, alcança outra fatia de público, né? E permite a entrada dele nos espaços mais formais do letramento, né? A própria academia, tá? Eu acho que a gente podia destacar alguns pontos dessas ideias originais, né, insurgentes, que ele traz, né? Primeiro, eu acho que a crítica ferrenha ao modo de vida capitalista, né? Ele busca uma citação do Pepe Mujica, né? Que o capitoceno, que é uma hora ele vai chamar assim, né? Produza mais consumidores do que cidadãos, né? Então essa ideia de que o consumo, né, acaba sendo estimulado pelo capitalismo em detrimento da cidadania, né? E esse estímulo acirrado do consumo vai criar uma sociedade que é meio viciada, como ele vai falar, um grande vício, o maior vício de todos, em precisar e adquirir bens o tempo inteiro, né? E isso vai levar a um esgotamento do planeta. Então, ele vai dizer que é uma forma de vida
que é criada após capitalismo, que é uma forma de vida do esgotamento, que não corresponde à forma de vida que os ancestrais de todos nós viveram, né? E dentro dessa forma de esgotamento há uma concepção da natureza em que ela é percebida dentro dessa, né, dessa herança do colonialismo como um recurso a ser explorado para gerar lucro e para, né, ser esgotado nesse processo contínuo de consumo, né? Com isso, por exemplo, ele vai falar um desprezo pela vida dos seres da natureza, por exemplo, como os rios, né? É o primeiro ensaio do Futuro Ancestral, né? Ele vai abordar esse ponto, né? Esse livro que a gente vai discutir hoje no Grecos, e ele faz uma declaração, o primeiro ensaio do livro, uma declaração de amor e respeito, né, aos rios, porque ele vai dizer que os rios estão, desde que o mundo é mundo, estão aí, não é isso? E eles têm uma sabedoria ancestral de adiar o fim do mundo, mergulhando mais fundo para escapar dos maus tratos, para escapar, né, do ataque a eles. Então, essa maneira, né, de mergulhar mais fundo e né, para construir outras formas do fluxo, né, de fluir, para ele é uma sabedoria que é preciso, inclusive, que a gente aprenda, né? A relação dos Krenak, não só do próprio Ailton, mas com os demais, né, com o Rio Doce, é profunda, ancestral, né? E é motivo de preocupação, o autor vai falar disso bastante, em razão da degradação que as águas do Rio Doce e de outros rios, né, vão sofrer. E assim ele vai afirmar, eu vou abrir aspas, os rios, esses seres que sempre habitaram os mundos em diferentes formas, são quem me sugerem que, se há futuro a ser cogitado, esse futuro é ancestral, porque já estava aqui. Então, aqui eu acho que é uma frase síntese que explica a lógica do livro, o próprio título, né? E a ideia é exatamente, né? Então, esse futuro tem que ser um futuro ancestral, dentro de uma lógica, né, de espiralar o tempo, né? Como a gente já discutiu em outros trabalhos, né? Como a gente vê no trabalho do Riquet, no trabalho da Leda Martins, né? A ancestralidade sempre esteve, ainda estará, está no agora, está no aqui, vai ensinando formas de adiar o fim do mundo, né? E isso já estava lá no Ideias para Adiar o Fim do Mundo, não é isso? Nos discursos do Krenak, e vai aparecer no Futuro Ancestral também, tá? Então é preciso aprender com os rios, suas águas e seus fluxos, que percorrem as terras e o ar, rios voadores, é muito bonita essa parte, né? Pois, vou abrir aspas, há um ciclo maravilhoso em que as águas dos rios são as do céu e as águas do céu são as do rio, nesse movimento da chuva e do rio, né? Então, essa ideia dos rios voadores, que também é uma outra forma do rio, né, se espalhar, encontrar outras terras, outros caminhos, também poeticamente é uma parte que ele fala sobre o que a gente tem a aprender, né? Ele é um crítico do crescimento urbano, e também tem né, cidades também vão ser alvo de um outro artigo desse livro, que vai consumir, né, esse crescimento urbano vai consumir as florestas, vai mutilar a terra, então ele tem uma crítica muito grande também ao agronegócio, a transformação, né, das beiras dos rios, dos entornos dos rios em pasto, né? E, claramente, essas grandes cidades são a principal causa do sistema de esgoto, de poluição industrial dos rios, né? Então ele lamenta que as cidades, vou abrir aspas, né, matam os rios de memórias, os rios voadores que mergulham, que transpiram e fazem chuva. Então, é um lamento muito grande como esse crescimento urbano é parte do problema, né? Então, para ele, inclusive, a gente deveria, né, se insurgir contra o surgimento e o crescimento dessas cidades, né? A preocupação com o esgotamento do planeta está presente nos seus trabalhos. Aí ele pergunta: será que vamos matar todos os rios, né? Ele abre, né? Vamos fazer com que todos esses seres maravilhosos, resilientes e capazes de esculpir pedras se convertam em risco para a vida e desapareçam, né? Se convertam em risco para a vida devido ao grau de poluição. Não é isso? Ele vai citar, né, os casos de povos que começam, né, a ter problema urinar preto, né, urinar de cor escura, porque estão consumindo mercúrio, estão consumindo rios poluídos, né? E ontem, inclusive, fazendo um parênteses aqui, lá no curso de Guarani, que eu estou fazendo no Prolem, né, da UF, eu assisti um filme muito forte, muito bonito, que era Terra Vermelha, um filme de 2008, que mostra exatamente, né, a luta dos Guarani Kaiowá para poder sobreviver na região do Mato Grosso, né,
e a luta pela água, porque a reserva fica cercada por terras que, de certa maneira, controlam a água, né? Então, e aí não só o acesso à terra, mas principalmente o acesso à água. Aí dá para a gente pensar como, pô, está lidando com um processo realmente longínquo, né? De esgotamento de recursos, de estrangulamento de condições de vida. É um filme que está no YouTube, tá? Terra Vermelha, vale a pena ler. Ele não é, ver, ele não é pequenininho, não, tem 1h30, mas é muito bom, tá? Muito interessante. Bom, aí eu vou abrir uma outra aspa dele, ele pensando a partir dos rios, né? Ele fala: vamos escutar a voz dos rios, pois eles falam. Sejamos água em matéria e espírito, em nossa movência e capacidade de mudar de rumo, ou estaremos perdidos. Então, assim, ele enxerga que há uma situação calamitosa, estamos diante de um problema, né? De uma crise muito forte, e para lidar com ela, a gente tem que, de certa maneira, aprender com as sabedorias ancestrais. E ele está propondo que a das águas, dos rios, seja um caminho. Eu lembrei do filme A Forma da Água, que é um filme até que eu, Hanna e Flávio escrevemos um artigo, e ele é parte desse artigo, apresentamos no Enecult, que é um pouco isso, né? A Forma da Água é uma ideia de um ser mágico, um ser encantado, que teria vindo da Amazônia, e que restitui, né, ou institui a maleabilidade da água, a fluidez frente da dureza, né, da coisa militar norte-americana. É um filme bem bonito, que também sugiro que vocês vejam, né? Então, essa ideia de aprender com os seres ancestrais, incluindo o rio, né, é parte dessa filosofia do Krenak de ideias para adiar o fim do mundo, mas não, como ele fala, desse mundo que está aí degradado, mas do mundo, né, que a gente poderia imaginar como um mundo que já tivemos, podemos ter, né, e continuar a ter, e aprendendo com quem sempre resistiu, tá? Então, mergulhar profundamente na Terra, portanto, é uma lição que os rios nos ensinam, para a gente ser capaz, diz ele, de recriar mundos possíveis, né? Não a partir do humano centralizador, mas dos múltiplos centros do mundo. Ele cita um conto muito bonito, uma história muito bonita de que, num certo ritual, ao se colocar o bastão, né, na terra, imediatamente aquele lugar onde o bastão tocou, pedaço de pau, passa a ser o centro da terra. Então, com isso, você tem possibilidade de diversos centros, né? De você construir centros nos mais diversos locais, né? Então, essa é uma ideia muito bonita de pensar. E é isso, né? Então, esse descentramento também é um descentramento do antropoceno, né? Desse homem centralizador, desse humano que centraliza. E também, obviamente, desse capital que centraliza, né? Então, o antropoceno e a própria noção de humanidade são, para o Krenak, invenções ocidentais que nos custam muito, né? Tem gente que fica um pouco espantado, que ele faz essa crítica à ideia de humanidade, mas é essa ideia de humanidade como uma ideia do antropoceno mesmo, desse homem que centralmente passa a ser a ubre zero, né? Você passa o ponto zero, que cria todo o resto, dispõe desse resto, né? Primeira ideia de resto. Dispõe de todo o repertório que existe num planeta, no mundo, como se fosse recurso a ser explorado, né? Então, nessa crítica, ele propõe que a gente tente escapar dessa armadilha, né? Que a gente tente romper com esse centralismo da humanidade, da ideia do homem como grande, né? O único, né? Mais do que o grande, né? O único agente, né? Desse processo, e adiar esse fim do mundo, não é isso? Tentando buscar alternativas a essa construção da humanidade e do capitalismo, né? Aí ele lamenta, né, entre aspas, os humanos estão aceitando a humilhante condição de consumir a terra. Ele fala que isso é uma condição humilhante, porque é o esgotamento da própria vida, né? É uma armadilha, porque nessa soberba, que na verdade é uma humilhação, isso que ele está falando, você uma hora vai ficar sem saída, né? Mas como os antigos, os ancestrais, com eles, diz Krenak, é possível aprender como é que você constrói esse futuro. Eu vou abrir aspas de novo. Os orixás, assim como os ancestrais indígenas e de outras tradições, instituíram mundos onde a gente pudesse experimentar a vida, cantar e dançar. Mas parece que a vontade do capital é empobrecer a existência. O capitalismo quer um mundo triste e monótono. Então,
ele está falando exatamente de uma perspectiva de vida, uma possibilidade de vida muito mais lúdica, muito mais rica, muito mais da experiência da diversidade do que a monotonia e a tristeza de uma vida em que você trabalha e consome, é explorado, né, e se humilha na lógica do consumo. Tá? Para lutar contra isso, ele já fala isso lá na Ideias para Adiar o Fim do Mundo, né? Você precisa recuperar o canto, a dança, o sono, o sonho, né? Aí eu lembro dos princípios do bem viver, Suma Camanha, Suma Calçai, Anderecô, não é isso? Todas essas perspectivas, né, indígenas, de povos originários da América, que vão celebrar formas de você bem viver, saber comer, saber beber, certo? Saber trabalhar, é isso, saber escutar, saber falar, aí saber dançar, saber dormir, saber sonhar, né? Todas essas formas de vida sempre coletivas, em que você está mais harmonizado com os agentes múltiplos que existem no planeta, né? Essa é outra coisa que vale muito a pena dar uma olhada, né? Outra possibilidade também, outra estratégia para adiar o fim do mundo, contar histórias, né? Falar dos ancestrais, dos encantados, falar dos ecões, né? Os ancestrais, os encantados, todos os seres, né? Em sua agência, diversidade, centralidade, né? Então você contar a história também é uma maneira de você manter, né? Oralmente, na performance, na oralitura, como diz a Leda Martins, e aí pensando a própria papel da escrita, né? As gerações que se seguem, né? Também numa pedagogia menos moldadora, né? E mais inventiva, também capazes de não se perder nesse tempo espiralar, né? E ele fala lá no Ideias para Adiar o Fim do Mundo da ideia de você pular no abismo e abrir paraquedas coloridas. Eu gosto sempre de lembrar, porque eu acho uma ideia muito bonita, né? Isso, o paraquedas colorido, é uma forma de você vencer o cinzento, o monótono, né? Esse triste mundo que o capitalismo cria. E é uma forma inventiva de você lidar com o abismo, né? De você buscar soluções mais criativas, inventivas, né? Saindo dessa monotonia e dessa tristeza, né? E são as ideias que ele vai falar. Aí, já no Futuro Ancestral, ele traz o Nego Bispo a falar das confluências, né, das transfigurações. Ele fala que as confluências, né, permite que mundos diversos que podem te afetar sejam criados, sejam vivenciados, né? Essas são algumas das ideias que ele traz, né, nos seus livros. No Futuro Ancestral, como eu falei, ele é formado por pequenos, intensos e poéticos ensaios. O primeiro é Saudações aos Rios, que é lindíssimo, todos são muito bonitos. O segundo, Cartografias para Depois do Fim, que é onde ele realmente está cruzando mais com ideias de ao fim do mundo. O 3, que é bem crítico, tanto às cidades quanto aos capitalismos, né? Cidades, pandemias e outras geringonças. O 4, que é Alianças Afetivas, que é um pouco a certa celebração da ideia de um certo espírito comunitário, e o 5, que é o Coração no Ritmo da Terra, que é quando é um capítulo muito bonito, que ele vai falar, inclusive, um pouco dessa questão da educação, tá? Vou até recuperar isso agora no final aqui. Nele, ele vai falar de uma pedagogia que não molde os sujeitos, mas respeite sua formação como pessoas, né? E com isso contribua para uma forma ancestral de lidar com o futuro, esvaziando a carga de ansiedade e aceleração do tempo que o capitalismo introduz na ideia de futuro. Sabendo hoje que essa questão da ansiedade, da aceleração, são claramente problemas, essas duas ideias, né, que atingem muito, inclusive, o público infanto-juvenil, de uma forma geral. Me parece uma preocupação muito importante, né, da gente pensar outras formas, né, de introduzir a relação com o mundo na infância, na adolescência, né, na juvenilização, para que você diminua essa carga e devolva também uma experiência de tempo mais bonita, mais rica, né? Vou abrir aspas para ele com uma frase bem importante que eu acho. Ele fala: não há nada mais importante do que a vida. É isso, essa é a lição fundamental que Krenak traz para a gente nesses livros, nesse livro. Né? Então, ainda voltando a esse último capítulo, é preciso que as crianças possam compreender isso de forma inventiva e plural, que não há nada mais importante que a vida, né? E a vida é muito mais rica do que meramente a gente consumir ou lidar com o planeta e com a terra e com os rios e com todos os seres, né, da natureza, encantados e não encantados, como ou superstição, ou atraso, ou recurso a ser explorado, certo? Ou qualquer coisa que não tenha, né, vida, né? E
ele sugere, portanto, que se adote um pouco com as crianças, de uma forma geral, o que ele se procura fazer nessa educação das crianças Krenak, né? Que é aprender, desde cedo, colocar o coração no ritmo da terra. Né? Ele termina o livro com isso, é o título do capítulo, e acho que, na verdade, ele está propondo aí uma maneira de todos nós nos reconectarmos, né? Que eu acho que a gente precisa aprender, para além do recorte etário, né? A gente precisa aprender com essa pedagogia e recuperar um pouco esse coração no ritmo da terra, para que a gente também não se sinta tão ansioso, para que a gente também não se sinta tão refém de uma perspectiva fatalista, porque ele vai dizer, no texto, né, ele vai dizer, ele cita alguém, agora me perdi aqui quem foi, mas daqui a pouco eu lembro, mas ele fala como é mais fácil você acreditar no fim da natureza pelo capitalismo do que acreditar no fim do capitalismo. E é isso, acho que a gente tem que inverter essa equação. A gente tem que acreditar mais fortemente que é possível combater o capitalismo e seu esgotamento de toda a nossa possibilidade de vida. É isso, é uma luta pela vida, né? Adiar o fim do mundo é lutar pela vida, mas uma vida, como ele fala, não uma vida para o consumo, ou uma vida degradada, ou uma vida individualista, mas uma vida da celebração coletiva, do bem viver, é isso? Para uma vida mais plena mesmo, né? Muito bonito, é um texto lindo, espero que vocês tenham gostado. A gente vai debater agora, e com isso aqui encerramos nossa Grecos no Mundo 2025. Vamos começar agora a temporada do Grecos mais acadêmico, mas em 2026 voltamos com outro ciclo de Grecos no Mundo, tá certo? Boa noite.